Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 16 de agosto de 2022. E a pesquisa IPEC, a primeira de 2022, cai como uma bomba sobre a campanha de Bolsonaro. O desânimo é total. Vários órgãos de imprensa dizem a mesma coisa sobre a pesquisa IPEC divulgada ontem no Jornal Nacional. Começamos pela Veja. Nova pesquisa revela 3 péssimas notícias para Bolsonaro. Divulgada na largada da corrida eleitoral oficial nesta segunda, dia 15, a pesquisa IPEC revelou não só uma importante vantagem de Lula sobre Bolsonaro na disputa presidencial, mas também 2 outras notícias ruins para o atual presidente. O IPEC tem metodologia conhecida, testada em inúmeras eleições brasileiras e carrega a credibilidade do nome Ibope. Segundo o Instituto, Lula, com 44%, tem uma vantagem 12 pontos percentuais sobre Bolsonaro, que aparece com 32%. Já o Globo diz a mesma coisa. As 3 más notícias da pesquisa IPEC para Bolsonaro. Diferença de 12 pontos percentuais para Lula está acima do esperado pela campanha do presidente. O impacto inicial da primeira pesquisa presidencial do IPEC em 2022 se dá sobre a campanha de Jair Bolsonaro. Ali se esperava que a diferença entre Lula e o presidente fosse surgir mais estreita do que os 12 pontos percentuais registrados pelo ex-Ibope, por pelo menos 3 razões. Primeiro, porque há hoje um gigantesco mercado de pesquisas na praça. Há levantamentos de todos os tipos, com institutos novatos alardeando resultados ao gosto do freguês. Tudo feito sob medida para a guerra de versões que o embate eleitoral precisa. E algumas dessas pesquisas indicavam que Bolsonaro teria empatado com Lula, e outras muito disseminadas nos grupos bolsonaristas nas redes sociais mostravam até o Bolsonaro ultrapassando o Lula. Mas não só, alguns trackings eleitorais realizados na semana passada mostraram que a diferença entre Bolsonaro e Lula era bem mais curta. E outra matéria aqui, nova pesquisa IPEC sacramenta a grande decepção da campanha de Bolsonaro. Nova pesquisa encomendada pela TV Globo foi divulgada nesta segunda-feira. Aliados do Bolsonaro insistem no discurso otimista, mas os dados da nova pesquisa IPEC o colocam muito atrás do que previam esses aliados mais próximos nesta fase da campanha. O time do presidente acreditava que, a essa altura, véspera da largada oficial da campanha, Bolsonaro seria líder em intenções de voto. E, na verdade, no início do mês, no dia 7, o Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil, pedia para Bolsonaro não subir no salto alto, mesmo estando atrás nas pesquisas, e garantiu que em agosto o Bolsonaro ia ultrapassar o Lula, e ele continua muito atrás, e a diminuição da vantagem de Lula é muito menor do que se esperava e, na verdade, nem chega a ser uma diminuição de verdade. O bolsonarismo está assustado com essa pesquisa IPEC e ele não perde por esperar, porque na quinta-feira vem a pesquisa Datafolha, que deve trazer resultados ainda piores. E como o Blog da Cidadania havia previsto, simplesmente o Brasil mandou um recado para o Bolsonaro de que vai se livrar dele em 2 de outubro. E o Sudeste, que é decisivo para Lula e Bolsonaro, tem vantagem, dá vantagem em São Paulo e Minas para o Lula contra o Bolsonaro. A pesquisa IPEC confirma a vantagem do ex-presidente Lula, do PT, no Sudeste, região
em que tanto ele quanto seu principal oponente, o Bolsonaro, jogam todas as suas energias. Por quê? Para o Bolsonaro só resta o Sudeste, porque no Nordeste, que é a segunda maior região do país depois do Sudeste, o Lula tem uma força gigantesca, ele supera o Bolsonaro por 2, 3 vezes mais votos que ele na região. No Sudeste, esperava-se que o Bolsonaro tirasse essa diferença. Se o Lula continuar na frente no Sudeste, como mostra a pesquisa IPEC, já era Bolsonaro. E a bateria de bondades de Bolsonaro ainda não surtiu efeito nas pesquisas e nem vai surtir. A pesquisa IPEC, em que Lula lidera com 12 pontos de vantagem, é um banho de água fria para a campanha do Bolsonaro. O início do Auxílio Brasil turbinado de R$ 600, a redução dos preços dos combustíveis e o anúncio da injeção de bilhões em bondades eleitorais até o final do ano não foram suficientes para alavancar a candidatura de Bolsonaro. E no Metrópolis, o gabinete do ódio do Palácio do Planalto ganha influência na campanha de Bolsonaro e preocupa o Centrão. O temor da ala política da campanha é de que a influência de aliados de Carlos Bolsonaro seja estímulo à radicalização do discurso do presidente. Assessores palacianos ligados ao vereador Carlos Bolsonaro ganharam influência na campanha à reeleição de Bolsonaro nas últimas semanas. O fato acendeu o alerta de caciques do Centrão que temem que um estímulo à radicalização do discurso eleitoral do presidente afete ainda mais a sua imagem. Há cerca de um mês, os assessores Felipe Martins, Matheus Salles e Matheus Diniz passaram a participar das discussões e definições de estratégia de campanha de Bolsonaro. Os três dão expediente no Palácio do Planalto e são integrantes do chamado Gabinete do Ódio. E o Haddad esmaga os adversários em São Paulo. Pela primeira vez em 28 anos, o PSDB está fraco em São Paulo, em terceiro lugar, e o PT desponta em primeiro em algumas pesquisas com possibilidade de vencer no primeiro turno. Vem aí o primeiro governo petista do maior estado da Federação Brasileira. E Janones sobre o avanço de Lula, para cima do futuro presidiário. Lula cresceu 4 pontos percentuais na última semana e voltou ao patamar de 45%, enquanto Bolsonaro ficou estacionado nos 34%, e o novo aliado de Lula, Janones, está bombando junto com ele nas redes sociais e prevendo que o Bolsonaro já era. E o Ciro Gomes continua, na verdade, ele intensifica os ataques a Lula e esquece do Bolsonaro. Afirma que a eleição de Lula será o maior estelionato eleitoral do planeta, o que é uma mentira, ele não tem elementos para dizer isso, só que o Ciro Gomes perdeu a compostura, sabendo da situação que está o Brasil sob Bolsonaro. Ele simplesmente concentra os seus ataques em Lula e se torna quase que um pistoleiro a serviço do bolsonarismo. E o PT já mapeia nomes para disputar a presidência da Câmara em 2023. A imprensa já trata Lula como presidente eleito e a eleição deve durar muito menos do que se esperava. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.